Senhor Jesus, irmãos, quero compartilhar com os meus irmãos a palavra do Senhor que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Desde já eu agradeço a rica oportunidade. Capítulo 12. Diz assim, versículo 12, perdão. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória ao Senhor poderoso. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. E eis-me aqui, Senhor, completamente dependente de ti, Senhor. Como já foi orado, Pai. Usa-me conforme os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Se os irmãos estão prestando atenção, o Senhor já está falando desde o começo do culto. E eu não quero ser repetitiva, mas eu nem sabia o que é pregar, mas a gente tem que fazer a vontade do Senhor. Amém? Aqui, irmãos, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, principalmente nos dias de hoje, diante de tanta adversidade, como já foi ministrado aqui, nós cada vez mais precisamos fortalecer na força e no poder do Senhor. E aqui Josafá era um rei que lhe agradava a Deus, mas ele também passou por aflições como nós também passamos. E assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é de Engedi. Então aqui, irmãos, uma grande tribulação, uma grande revolta de 3 exércitos vieram contra o reinado de Josafá. E ele ali, como rei daquele povo, ele teve que tirar forças, e aqui a gente vai aprender, segundo o coração de Deus, porque não tem Velho e não tem Novo Testamento. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela se cumpre conforme o propósito do Senhor. E aqui a gente tira muito ensinamento, irmãos. Amém? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Nós passamos também por temor diante das adversidades. Mas aqui o que a Bíblia relata é que ele pôs-se a buscar mais ainda do que ele já buscava. Porque a Bíblia diz, no capítulo 17, no versículo 13 e 6, que o Senhor era com ele. Então ele agradava o Senhor, mas diante daquela tribulação ele precisava mais e mais e mais da unção do Senhor. Foi onde ele apregoou esse jejum na vida dele e de toda a Judá. Porque aqui é a união que faz a força. O coração sincero, diante do propósito, sendo um no Senhor Jesus, um só propósito, é a união. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, porque sem ele nós nada podemos fazer. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Então o jejum, a oração e a união é o quadro perfeito para expulsar qualquer inimigo da sua vida. E da minha vida também. Porque tem casta que só sai com jejum e com oração, irmãos. Então o servo, o soldado do Senhor na peleja tem que estar revestido da armadura do Senhor e ter essas práticas
espirituais e carnais. Porque o jejum nada mais é um sacrifício corporal que a gente oferece ao Senhor. E não é um sacrifício, como diz na palavra, fazer caras e bocas e mostrar para as pessoas. Isso é um particular teu com Deus. E Deus sabe o jeito que tem que ser e como tem que fazer. Porque só Ele conhece teu coração. Louvado seja o Senhor. O importante é manter essa posição e jejuar. É necessário, irmãos. 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, em algumas traduções disse, e orou. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, reconhecendo a fidelidade do Senhor e a aliança firmada com Isaque e Jacó. Porventura não é tu, Deus nos céus? Pois tu é dominador sobre todos os reinos de gentes, e na mão não há força e poder, e não há quem te possa resistir. Exaltando aquele que tudo pode, reconhecendo o senhorio dele na vida dele, reconhecendo que sem ele, eles nada poderiam fazer. Essa é a oração de poder que move o coração de Deus, quando nós sabemos que não somos suficientes para nada, mas que Ele é tudo para nós. Amém? Louvado seja o Senhor, Deus de glória. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante de teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Lembrando das promessas, irmãos, que Deus é fiel. E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O nosso Deus de promessas é fiel. Zela pela sua palavra para cumprir. Por isso nós podemos descansar sempre nele. Amém? 10. Agora, pois, eis que seus filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram, não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Nenhum inimigo vai desviar da tua herança, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros do Senhor. E não há nada que impeça essa palavra de ser cumprida nas nossas vidas. Por isso a gente tem que lutar de pé diante da congregação e confessar que o Senhor dos exércitos é conosco. Louvado seja o Senhor, Deus de glória, aleluias. 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Como o pastor já falou aqui, a gente tem que entregar a causa para o Senhor. Ele é o justo juiz. Como diz em Filipenses, capítulo 4. Abri rapidinho, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, aleluias. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que Deus nos dá quando nós entregamos essa peleja para Ele. A gente só fica na posição jejuar, orar, adorar, bendizer e se firmar na presença dEle. Glória a Ti, Jesus. Aleluia, Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos. União e reverência.
coisa que muita gente não vê mais hoje. É reverência à santidade do Senhor. Que a gente não está louvando qualquer um, a gente não está adorando qualquer um. É o Deus de todas as coisas, que era, que é e que há de vir. Que segundo a Bíblia diz em Isaías, que ele é tão grande, maravilhoso, que as nuvens são o pó dos pés do Senhor, aleluias. E esse amor tão grande é sobre as nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. E Jaziel disse, versículo 15, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus fala, irmãos. Deus testifica. Louvado seja o Senhor. Então nós não temos nada a temer diante do poder e do amor do nosso Deus. É só estarmos na posição, agradando Ele como filho obediente debaixo da palavra. Porque não é difícil, irmãos. Quando pensamos no grande amor que nos tocou, que nos transformou, que nos guia, que nos guarda e que é conosco todo o tempo até a eternidade, como diz Paulo, esse amor constrange. E quando você bota teu pé para pecar, você não consegue. E ainda que peque, você se prostra e se arrepende no pó e na cinza. Que eu não sei os irmãos, mas eu fico até com vergonha. Eu fico envergonhada muitas vezes, mas o Senhor sabe que nós somos carne. E Ele diz, como Ele falou para aquela mulher, não peques mais. Porque o pecado também tem peso, irmãos. O pecado inocente é uma coisa, agora o pecado consciente, o peso é outro. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Como não adorar, irmãos? Você recebeu uma revelação dessa. Que às vezes, eu não sei qual é o teu inimigo, qual é o seu problema. Mas às vezes, diante até de uma doença incurável, Deus te lança uma palavra. Eis que hoje você está curado. Eis que hoje eu abro a porta para você. Eis que hoje eu vou ser contigo no teu ministério. Eis que hoje eu vou ter contigo por onde você andar. Como foi o pastor hoje que ouviu a voz do Senhor e foi ministrar naquela vida. Que uma vida para o Senhor é um tesouro. É um tesouro, irmãos. Glória a Deus. Deus move céus e terra para ministrar para uma pessoa. Como Ele usou aquele eunuco lá no deserto. Ele até trasladou para fazer entender a palavra. Por isso, a quão importância você ouvir quando o Senhor fala ide. E confia porque a peleja é dele. É só confiar. Ele põe a palavra na tua boca. Ele abençoa seus caminhos. Porque você está indo em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus poderoso. Aleluias. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas e dos filhos do Coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz alta. Isso é alegria, irmãos, quando a gente recebe uma bênção preciosa do Senhor. A gente se enche de alegria que a gente não se contém. É a mesma alegria que sentimos na presença do Senhor. Aquele afago, aquele carinho, aquele abraço, na hora que você está ali no seu quarto, sozinho, pedindo mais de Deus, pedindo mais revelação de Deus, e você sente aquele abraço do Senhor, para falar, você não está sozinho, eu estou com você. Glória a Deus. Isso não tem que pague, irmãos. E essa presença, esse amor, a gente só sente quando está em espírito com Ele, irmãos. Por isso que a gente tem que cada dia matar a nossa carne, irmãos. Como sempre é ministrado aqui, porque o Senhor é espírito.
E ele diz que carne e sangue não vai entrar no reino do céu. Então, gente, é necessário que aquele que serve ao Senhor cada dia mais venha fazer a vontade dele. Porque ele conhece todas as coisas, ele já está lá no amanhã. Como já foi ministrado aqui, no ventre ele já te conhecia. Então não adianta queremos ir pelos nossos pensamentos, porque nós não sabemos nada, irmãos. Se sabemos alguma coisa, é o que o Senhor nos dá para o nome dele ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Versículo 20. E pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram ele, pôs-se em pé Josafá, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A Bíblia está aqui, irmãos. A boca do Senhor que usou os profetas está aqui para nos instruir, para nos guiar. E também escolhe os seus filhos inspirados por Deus para falar da palavra dele. E esse temor nós temos que ter, como está lá em Jeremias 33. Nunca usar o nosso querer, a nossa vontade para falar em nome do Senhor. Porque isso é entristecer o Espírito Santo de Deus. É só os irmãos lerem lá em Jeremias 33 que vai testificar o que eu estou falando. Aleluia, Jesus. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É o Salmo 136, que é o grande Halel, onde era muito ministrado por Davi. E são poucas palavras, mas de muita grandeza, irmãos. Louvar, aleluias, a majestade santa, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso enriquece a nossa alma, irmãos. Enriquece, porque a gente sabe que a bondade de Deus nos acompanha sempre. Glória a Deus. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, alegria de louvar o Senhor, porque no Salmo 22:3 diz que ele habita entre os louvores. Ele conhece a sua adoração, se é de coração, como é que é. Ele que aceita, ele que ministra conforme a vontade dele. É como sempre o pastor Alexandre fala aqui, a adoração, o culto, quem faz é você para Deus. Glória ao Senhor Jesus. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Isso é só obra do Senhor, irmãos. Glória ao Deus poderoso. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando ele com os moradores de Seir, uns aos outros a destruir-se. Então o Senhor, ele move conforme ele quer os corações. Ele faz maravilhas, ele faz o impossível, irmãos. Porque aqui essas 3 exércitos que eram contra Josafá se destruíram entre si. Como pode isso? Se estavam unidos num propósito de destruição, o Senhor mudar o coração. Mas ele muda, irmãos. O coração duro de pedra, ele faz virar de carne. Sabe? Aquele vaso trincado, ele manda poleiro de novo. O Senhor é poderoso, irmãos. E o seu propósito nunca é frustrado. Porque é rico, é poderoso, e os propósitos dele sempre vêm em encontro às nossas vidas. Amém? Que eles não querem lá morando com ele, onde um dia nós já estivéssemos, porque em Efésios diz que nós saímos dele, e é de lá que nós vamos voltar em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite essa bênção nas nossas vidas. Aleluia, Jesus.
Entretanto, chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, nenhum escapou. Então Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, e também objetos preciosos, e tomaram para si, que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então, quando o Senhor abençoa, Ele abençoa muito, da maneira dEle, conforme Ele deseja para cada vida. Louvado seja o Senhor. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Gratidão, irmãos, pelos feitos do Senhor. Não como aqueles leprosos que foram abençoados, só voltou um para agradecer. Mas a nossa boca tem que estar sempre grata ao Senhor. Desde que abrimos nossos olhos de manhã, até a hora que Ele nos permite dormir, porque até durante o sono Ele cuida de nós. Porque tudo que Ele faz na nossa vida é perfeito. Então, temos que ser grato sempre ao Senhor. 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para ires a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Então o choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. A gente passa por prova, louvando, engrandecendo ao Senhor, porque é para a gente crescer, irmãos. O Senhor é abençoador, até no vale, porque no vale Ele tira, Ele limpa o vaso, irmãos, como eu já ministrei aqui. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, irmãos. Então a gente nunca deve murmurar. Como Ele diz na palavra, em tudo dai graça. Amém? E o reino de Josafá ficou quieto. E seu Deus lhe deu repouso em redor. É essa paz que o Senhor nos dá depois da batalha. Ele enxuga as nossas lágrimas e nos inunda com essa paz que excede até o nosso entendimento. Onde muitos não entendem. Você estava passando na prova e está dando glória porque a gente conhece o Deus que a gente serve. Aleluia, Jesus. E Ele, irmãos, como eu já ministrei, é o mesmo Deus que operou esses milagres, essas maravilhas. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que nós servimos. E é o mesmo Deus que a gente é grato. Por isso, louvemos como Paulo e Silas naquela prisão. Naquele calabouço, naquele esgoto, irmãos. Eles estavam dando glória. Porque eles sabiam que a glória da segunda casa vai ser muito melhor do que a primeira. Amém? Então, que nós venhamos se apresentar ao Senhor com fé, oração, consagração e jejum, conhecer a palavra, buscar cada vez mais, porque muitas vezes erramos por falta de conhecimento, confiar em suas promessas, porque Deus é fiel, reverenciar o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, adorar, louvar em espírito e em verdade, nos humilharmos diante do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, e a bênção e a paz do Senhor nos alcançarão. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.